Exemplo 4 do tópico combinação. Uma locadora de automóveis tem à disposição de seus clientes uma frota de 16 carros nacionais e 4 carros importados, todos distintos. De quantas formas uma empresa poderá alugar 3 carros, de modo que pelo menos um carro nacional seja escolhido? Tá? Então vamos aos dados. A empresa tem uma frota com 16 carros nacionais, 16 nacionais, né? E 4 importados. Todos distintos. De quantas formas, né, uma empresa poderá alugar 3 carros, né? 3 carros. Então, 3 carros. De modo que pelo menos um carro nacional seja escolhido. Então, quais são as possibilidades que a empresa tem? Ela quer que pelo menos um nacional seja escolhido. Então, ela pode escolher um nacional e 2 importados, né? Pelo menos um nacional. Ou ela pode escolher, né, 2 nacionais e um importado, né, pelo menos um nacional. Ou ainda, ela pode escolher os 3 carros nacionais. Né? São 3 possibilidades de escolha. Então vamos calcular aqui de quantas maneiras distintas ela pode escolher um carro nacional e 2 importados. Observe, para a escolha desse carro nacional aqui, ela tem 16 possibilidades de escolha, né? Que são 16 nacionais distintos. Então, para a escolha desse nacional, ela tem 16 possibilidades de escolha, tá? Então, aí ela vai e escolhe um dos nacionais. Para escolher os 2 importados, ela tem 4 opções, né, no total, e dessas 4 ela tem que escolher 2 importados. Então vamos calcular de quantas maneiras ela pode fazer isso. Dos 4 importados, escolher 2. Então digamos que os 4 importados sejam os carros A, B, C e D. Tá? Então ela poderia escolher, por exemplo, o carro A e o carro B. A e B. Agora, será que a escolha desses carros, a ordem de escolha dos carros importa? Se ela escolher o carro A e o carro B, ou escolher o carro B e depois o carro A, será que tem alguma importância? É claro que não, né? São os mesmos carros, então na escolha dos 2 carros, a ordem de escolha dos elementos não importa. Então a ordem não importa. Quando a ordem não importa, a gente usa o que? Combinação. Então, para escolher os 2 carros dentre os 4, a gente pode fazer o que? A combinação dos 4 para escolher o que? 2. Tá? Então, a combinação de 4, 2 a 2, vai me dar o número de possibilidades para escolher 2 importados dentre os 4 que eu possuo. Então, minha primeira decisão é escolher o nacional, 16 possibilidades. Minha segunda decisão é escolher os 2 importados dentre os 4. Pelo princípio fundamental de contagem, né? O total de possibilidades vai ser a multiplicação das possibilidades de cada decisão. Então vamos fazer a conta aqui e ver o que é que vai dar nessa primeira opção aqui. Combinação de 4, 2 a 2... Isso vai dar o quê? 4 vezes 3, como se você fosse fazer o fatorial de 4, só que não vai até o 1. Fica aqui 2 fatores porque aqui é 2, tá? Então, dividido, né, pelo fatorial do 2. 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 12 por 2, vai dar 6. Então, vai ficar 16 vezes 6. Isso aqui é 6, né? 16 vezes 6 vai dar 96. Então, aqui, é o total, né, de possibilidades para escolher um nacional e 2 importados. Vamos agora a outra hipótese, né? 2 nacionais e 1 importado. Então, minha primeira decisão aqui é o que? Escolher os 2 nacionais dentre os 16. Né? De quantas maneiras eu posso fazer isso? Vamos lá. Será que a ordem de escolha dos carros nacionais importa? É claro que não. Se você escolher, por exemplo, digamos que um nacional seja o Uno e o outro seja o Palio. Então,
Se você escolhe o Uno e depois o Palio, ou o Palio depois o Uno, né? Trocar a ordem aqui, ó, você percebe que são os mesmos veículos, a ordem de escolha não importa. Então, se a ordem não importa, combinação. Então, aqui a gente vai ter o que? A combinação de quem? Dos 16 nacionais, né? São 16 para escolher 2, né? 16, 2 a 2. E essa é a minha primeira decisão, né? A gente está calculando o número de possibilidades para escolher 2 nacionais dentre os 16. Nossa segunda decisão aqui é escolher o importado, né? Eu tenho quantas opções de escolha? 4 importados. Então aqui eu tenho 4 possibilidades. Pelo princípio fundamental, vai ser combinação 16, 2 a 2 vezes 4. Combinação de 16, 2 a 2, vamos ver o que é que vai dar isso. Combinação 16, 2 a 2, vai dar o que? 16 vezes 15, né? 2 fatores, porque aqui é 2, dividido por 2 vezes 1. Aqui você pode, 16 por 2 dá 8, vezes 15, 120. Ou você poderia fazer 16 vezes 15 e o resultado dividir por 2. Então aqui é 120, ó. 120, que é a combinação 16 vezes 2, vezes 4. Isso vai dar o quê? 480. Então, são 480 possibilidades de escolher 2 nacionais e 1 importado, tá bom? E por último, escolher os 3 nacionais, né? Então, a gente tem quantos nacionais? 16. É claro que a ordem de escolha dos veículos não vai importar, então vai ser combinação de novo. Só que agora dos 16, 3 a 3. Combinação dos 16, 3 a 3. Tá? E essa combinação 16, 3 a 3, isso vai dar 560. Combinação, ó, de 16, 3 a 3. Ó. Então vai ser, ó, 16 vezes 15 vezes 14. 3 fatores, porque aqui é 3, ó, dividido por 3 fatorial de 3, né? 3, 2, 1. Tá? Você pode multiplicar tudo, multiplicar e depois dividir, ou pode simplificar. Ó. 15 por 3 aqui vai dar 5, né? 14 por 2 aqui vai dar 7. Ó. Então vai ficar 16 vezes 5 vezes 7, que vai dar 560. Tá? Então, qual vai ser a nossa resposta, né? Nossa resposta vai ser, ó, 96, né? Que são 96 possibilidades para escolher um nacional, 2 importados, ou, que é mais, né? Mais 480, que são 480 possibilidades de escolher 2 nacionais e um importado, ou ainda mais 3 nacionais, 560. E aí, fazendo essa conta, você vai obter aqui 1136, que é a nossa resposta final. Ok? Então, essa é uma forma de resolver. Só que existe, né, uma segunda possibilidade de solução. Então, a gente poderia também resolver isso de outro modo. Olha só como é que você poderia pensar. Ó. Vou botar aqui, ó, de outro modo. Tá? Então, como é que seria uma outra solução? Então, a gente tem que escolher 3 veículos, né? Que é o que a empresa quer. E a gente tem no total, ó, 16 nacionais mais 4 importados. Então, eu poderia calcular de quantas maneiras eu posso escolher 3 veículos, né? Se eu tenho um total de 20, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, 16 mais 4, 20, de quantas maneiras eu poderia escolher 3? É claro que a gente já viu que a escolha dos veículos, a ordem da escolha não importa. Então, vai ser combinação. Então, ó, seria a combinação dos 20 veículos, né? Eu estou somando aqui, ó, 16 mais 4, 20, para escolher 3. Tá? Então, combinação de 23 a 3 vai ser 20 vezes 19 vezes 18, né?
3 fatores, porque que é 3, dividido pelo fatorial de 3, ó, que é o 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Combinação de 23 a 3. Se você fizer essa conta aqui, você vai obter 1140. 1140. Então aqui são 1140 possibilidades de você escolher 3 veículos, quaisquer, né? Dentre os 20 que a gente tem. Aqui a gente está incluindo tudo, né? Veículos nacionais, só importados, nacionais importados e por aí vai, tá? Então isso aqui seria total, nosso universo, né, de possibilidades de escolher 3 dentre os 20, tá? Mas veja bem, se eu contar quantas possibilidades, né, eu possuo para escolher só veículos importados, ó, só importados, importado. Então, de quantas maneiras eu poderia escolher 3 veículos todos importados, né? Ora, se eu tenho 4 importados, a gente já sabe que a ordem aqui não vai importar, ó. Então, eu tenho quantas possibilidades para escolher 3 importados dentre os 4? Seria a combinação dos 4 para escolher 3. Dos 4 importados para escolher 3. E a combinação de 4, 3 a 3, o que é que vai dar isso? 4, 3, 2, né? 3 fatores, porque aqui é 3, dividido pelo fatorial de 3, ó, 3, 2, 1, tá? E aí, ó, vamos, aqui eu posso cortar, cancelar, cancelar e cancelar. O que é que sobrou aqui? 4. Ou, se você quiser, você faz 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, dividido por 6, que vai dar 4. Então, o que isso aqui significa? Que existem 4 possibilidades da gente escolher os 3 veículos todos importados. Aqui é o meu universo, né? Esse universo aqui compreende o quê? Ó, veículos todos nacionais, né? Todos importados, ou misturar, né? Nacional e importado. Então, se eu pegar o meu universo, que é 1140, e retirar, né, as possibilidades desse total aqui, ó, desse universo, as possibilidades de escolha de veículos todos importados, no caso que são 4 possibilidades, o que resta são o que? Aquelas possibilidades onde os veículos não são todos importados, ou seja, pelo menos um é nacional. 1140 menos 4, isso vai dar o que? 1136. A mesma resposta que a gente obteve anteriormente, tá? Então, recapitulando, 1140 possibilidades são todas as formas de escolher 3 veículos dentre os 20 que a gente possui. Aqui eu estou misturando tudo. Aqui pode ter, ó, pode ter veículo só importado, nessas possibilidades. Você pode ter veículo só nacional, você pode ter veículos nacional e importado, né? Nacional e importado, que são aquelas possibilidades, né? Nacional, 2 importados, nacional, importado, né? Então, aqui a gente está misturando. Então, se eu pegar esse total aqui, ó, 1140, e diminuir as possibilidades de escolha de só os importados, que são 4, o que sobra é o que a gente tem aqui, ó, pelo menos um veículo nacional. É isso, espero que você tenha compreendido.